Boa noite a todos. Sou Alex Pinheiro de Andrade, discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, da SEAD, Centro de Educação Aberta à Distância, o Polo de Canto do Buriti. Estou aqui para gravar uma microaula para a disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório 3, com o tema Sistema Digestório Humano, Digestão e Nutrição, e os objetivos de elencar os órgãos que compõem o sistema digestório, entender o processo de digestão por meio das etapas para o processamento de alimento no sistema digestório, compreender o que são enzimas e quais os fatores que influenciam a atividade das enzimas. O sistema digestório humano é constituído por um longo tubo musculoso, o trato digestivo, associado a órgãos e glândulas que participam da digestão e oferecem ao organismo um suprimento contínuo de água, eletrólitos e nutrientes. Para que o sistema digestório ofereça esses componentes aos organismos, são necessárias algumas etapas, que incluem a movimentação do alimento por todo o trato digestivo, a secreção do suco digestivo, a digestão do alimento, a absorção dos produtos da digestão, bem como de água e dos eletrólitos, a remoção das substâncias não absorvidas e o controle de todas essas funções pelos sistemas nervoso e hormonal. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado. E os sistemas são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Esses órgãos são responsáveis por garantir a ingestão do alimento, sua digestão, a absorção dos nutrientes e a eliminação do que não é necessário para o corpo. A seguir, conheceremos melhor cada componente do sistema digestório, bem como seu papel no processo de digestão. Está aí detalhado o sistema digestivo humano, desde a boca, a faringe, glândula até o reto. Agora vamos falar um pouco mais sobre cada um deles. A boca é o local onde a digestão começa. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A saliva também contém a amílase, que também é conhecida como petialina, que promove o início da digestão dos carboidratos. A língua também é muito importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. É a língua também que ajuda na formação, na deglutição do bolo alimentar, empurrando-o em direção à faringe. A faringe é o órgão comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue para a faringe, da faringe para o esôfago. O esôfago é o órgão tubular musculoso que conecta a faringe com o estômago. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na parede do estômago, pois esta apresenta um muco que a reveste. Além disso, a renovação constante das células que revestem o interior do estômago e o intestino delgado trata-se da porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento e possui 3 segmentos, o duodeno, o jejunum e o hilo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e a absorção de nutrientes. O órgão é responsável pela maior parte do processo de digestão. Na primeira porção, chamada de duodeno, o quimo, vindo do estômago, sofre a ação das secreções pancreáticas, do suco pancreático, da bile e de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, do suco entérico ou intestinal. A secreção pancreática, rica em bicarbonato, ajuda a neutralizar a acidez do quimo. A bile produzida pelo fígado é armazenada na vesícula biliar e atua como emulsificante, facilitando a digestão dos lipídios.
Já a secreção produzida pelo intestino delgado é rica em enzimas, como a aminopeptídeas, que atuam nos aminoácidos, e nucleosidases e fosfatases, que agem nos nucleotídeos. O jejum e o ilho, as porções seguintes do intestino delgado, atuam principalmente na absorção de nutrientes, graças à presença de vilosidades e microvilosidades. As vilosidades são dobras no revestimento do intestino, enquanto as microvilosidades são projeções nas células epiteliais da vilosidade. O intestino grosso, com cerca de 1,5 m de comprimento, é o órgão responsável pela absorção de água e formação da massa fecal. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto. No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por sua inflamação, a apendicite. O reto termina em um estreito canal, chamado de canal anal, o qual se abre para o exterior do ânus, onde as fezes são eliminadas. As glândulas acessórias do sistema digestório. As glândulas acessórias do sistema digestório liberam secreções que participam do processo de digestão, e são elas: glândulas salivares, que são responsáveis pela produção da saliva, uma substância rica em água, mas que também apresenta outros componentes, como as enzimas e glicoproteínas. A saliva ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui ação bacteriana. O pâncreas é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas. Sua porção exócrina é responsável pela formação do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção dos hormônios insulina e glucagon. O fígado, segundo o maior órgão do corpo humano, perdendo apenas para a pele, atua em diversas funções do organismo. Porém, na digestão, seu papel é garantir a produção da bile. É lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente, facilitando a ação de enzimas responsáveis pela quebra de gordura. As enzimas são proteínas globulares especializadas que atuam controlando a velocidade e regulando as reações químicas do organismo. É importante destacar que algumas moléculas de RNA, conhecidas como ribozimas, atuam como enzimas. Estas ainda apresentam papel catalisador, ou seja, atuam aumentando a velocidade. As enzimas são altamente atuam sobre o substrato específico em uma reação. Atualmente são conhecidas mais de 2.000 enzimas e cada uma atua em uma reação específica. Elas atuam ligando substratos específicos em locais específicos. Ao fim do processo, elas são liberadas para catalisarem novas reações. A energia necessária para uma reação se inicie é chamada de energia de ativação. As enzimas atuam reduzindo essa energia de ativação e fazendo com que essa reação ocorra de forma mais rápida do que na ausência dela. Essa capacidade catalisadora das enzimas aumenta a velocidade das reações em cerca de 10 elevado a 14 vezes. A ação das enzimas ocorre por sua associação temporária com moléculas que estão reagindo, aproximando-as. Com isso, as enzimas podem enfraquecer também as ligações químicas existentes, facilitando a formação de novas ligações. Elas se ligam a moléculas específicas, denominadas de substratos, e em locais específicos, os sítios de ativação, formando um complexo transitório. Ao fim do processo esse complexo decompõe-se, liberando os produtos e a enzima, que geralmente recupera sua forma, podendo ser usada novamente para catalisar reações. Os fatores que regulam a atividade enzimática. As enzimas podem ter sua atividade influenciada por alguns fatores. Dentre eles, podemos destacar a temperatura, o pH e as enzimas reguladoras. A temperatura. Grande parte das enzimas aumenta suas taxas de reações na medida que a temperatura é 10 graus Celsius. Entretanto, essa taxa começa a decair a partir do momento em que a temperatura atinge os 40 graus Celsius. A partir dessa temperatura, observa que as enzimas passam a sofrer desnaturação, um desdobramento de sua estrutura.
O pH. As alterações no pH do meio em que a enzima encontra-se leva a alterações em suas cargas. A manutenção da forma das enzimas deve-se à atração e repulsa entre as cargas de aminoácidos que a constituem. E as enzimas reguladoras, estas atuam regulando a taxa de vias metabólicas. Bom, pessoal, era isso. Boa noite a todos e bons estudos.